quero parabenizar, né, os curadores, né, do Encontro Cultura e Pensamento, Paulo Nunes, José Bel, José Guilherme, que, na verdade, estão, né, entrelaçando a UFPA, a UEPA e a UNAMA. E eu queria também falar no seguinte, que ontem eu assisti, né, a fala do professor Paz Loureiro e depois eu tive que me retirar porque eu fui para a abertura da exposição, né, a 7ª Mostra de Artes Visuais, e eu queria deixar registrado, porque a gente está numa universidade, e essa mostra ela é significativa porque há 2 anos que não é oferecido o vestibular para esse curso de artes visuais, e a mostra, de certa forma, é uma fala, né, dos alunos, da tristeza e da indignação, né, de ter o seu curso silenciado. E, como foram falados, né, desse silêncio e dessa hierarquia, eu gostaria de deixar registrado, porque eu sou professora do curso e também sou coordenadora adjunta do curso de mestrado em Comunicação, Linguagem e Cultura, e esse curso nasceu, né, da junção de 3 cursos: Letras, Arte e Comunicação. Quer dizer, se apaga um deles, apaga-se também o mestrado. E, então, eu me sinto solidária no sentido também da fala, né, do Márcio, porque, de fato, a gente está num gueto, né, e numa forma silenciada e de atribuições, né, de significados de inferioridade que muitas vezes nos dão. A minha fala, na verdade, ela vai ser muito marcada pela visualidade, porque é da onde eu venho, é da onde eu falo. E eu vou também fazer, né, vou me apropriar de algumas falas, né, que são importantes na questão estética, né, o Paz Loureiro, que está aqui, e o Paulo Reckenhoff, em 2 momentos que eu vou já dizer quando eu for falar. E também a questão do local global, que eu tive, né, e venho tendo, estudando, o próprio Canclini, o Renato Ortiz. E eu dividi a minha fala praticamente em 2 momentos que, na verdade, eles estão interligados, né? Que eu escolhi 3 artistas, que é o Luiz Braga, o Marconi Moreira e o Armando Queiroz, que está aqui, né? Na verdade, são 3 artistas que têm como referente a Amazônia. É da Amazônia que eles partem e eles falam, né, e traduzem e constroem a sua, né, vamos dizer assim, arte. E o Luiz Braga, a fala, ela vem de uma Amazônia dos lugares e pessoas. O Marconi Moreira é uma Amazônia dos vestígios e movimentos. E o Armando Queiroz, a Amazônia dos contrastes e tensões. E essas Amazônias são uma única Amazônia, na verdade, né? Quer dizer, ela contém todas elas. E quando eu falo na apropriação, eu vou me apropriar das palavras do Paz Loureiro, porque eu vou começar a falar um pouco sobre o Luiz Braga, e o Luiz Braga tem vamos dizer assim, um afeto muito grande por um texto, quer dizer, pelo próprio Paz Loureiro e pelo texto Fontes do Olhar, né, que marca o momento dos anos 80 e no que se tentou falar sobre uma visualidade amazônica, que, na verdade, é uma visualidade que se, né, questiona também e que estava relacionada com um movimento da própria Funarte dentro das regiões brasileiras. Mas quando se fala ou se estava questionando essa questão da própria visualidade, na verdade já havia um movimento local, né? Quer dizer, isso já existia. O próprio, né, Jesus Paz Loureiro já tinha construído, já estava com esse texto pronto. E
o Emmanuel Nassar, o Luiz Braga, né, já estavam tecendo, né, e se voltando para algumas referências. E na Funarte, então ela, vamos dizer assim, se juntou ao que já existia aqui, e com o Osmar Pinheiro e o Luiz Braga, ela tentou mapear, né, essa visualidade vinda, né, dos ribeirinhos, vinda das áreas, né, periféricas, né. E o Luiz Braga produziu uma série de fotos, muitas fotos, mas hoje nós não temos exatamente o acesso a essas fotos. Quer dizer assim, a referência que a gente tem é que elas estão na Funarte, mas não se sabe exatamente, né, aonde estão localizadas. Então, nós não temos um acesso a essas imagens. Ele tem algumas poucas imagens vindo desse trabalho, né, que foi feito junto com o Osmar Pinheiro. E eu queria agora começar essa minha apropriação, esse roubo da palavra, né? Então, eu queria falar na Fonte do Olhar, alguns trechos que eu acho que são importantes para a gente começar, né, essa fala. A visualidade, agora, essa é a voz do Jesus. A visualidade amazônica, né, é a vida florescente ao lado da vida natural, marcada pela ideia de incompletude, uma forma de beleza que se realiza no olhar que estranha o mundo. O imprevisível apreendido, o mundo percebido pela cor primordial e expresso em uma forma de distorção das normas estéticas dominantes. Um lírico retorno às fontes do olhar. Quer dizer, a cor que você vai perceber na obra do Luiz, quer dizer, na obra do próprio Marconi, que é um jovem, porque ele vai se apropriar, né, do que já existe, fazer como eu estou fazendo com as palavras, ele vai fazer com determinados materiais. Então, isso está presente. Só que depois, dentro dessas, né, expressões, também você percebe que não é só, vamos dizer assim, a região amazônica, que também é rico nessas cores. Né? Você tem essa riqueza em outras regiões, você tem essa riqueza em outras, né, continentes, como o africano e tudo. Então, mas há uma luz, há uma referência local. E tem um outro trecho que se chama Reinocentar o Olhar. Na verdade, são trechos que eu fui tirando de Fontes do Olhar. Para se compreender o cromatismo. Então, agora sim. Então, é importante falar também que, nesse mesmo texto, o Jesus fala de uma Amazônia preocupante. Né? Quer dizer, na verdade, de certa forma, ele já prevê muitas coisas que estão acontecendo agora. Né? E quando ele diz uma visualidade agônica, temário de elegias, atravessando um permanente processo de descaracterização, pela estrada desse visual imposto pela cultura de massa, industriada na região pelo capitalismo englobante, que, além da padronização de efeitos visuais dado pelos novos materiais e pela eletrônica, inclui as largas solidões visuais das queimadas após o rubro e o cinza do fogo e da fumaça. Um presente que existe como instância do fim. A cultura regional vive sob o signo da perda. E a consciência dessa perda ainda é o que possibilita a reflexão capaz de reinstalar possíveis rumos alternativos ao processo da cultura local face a isso.
Então, quer dizer assim, há uma perda, que a gente vive lidando com as perdas. Na verdade, a perda é algo muito constante entre nós, né? E até tem uma frase super comum do Belém, que já teve, do Pará, que já teve. Então, a gente está dentro desse contexto de contrastes, né? E dentro desse contexto, há um outro texto que também fala, né, que depois eu vou juntar no final, mas assim, que é do Paulo Reckenhoff, que ele fala na própria imagem do Luiz Braga, né, como ele cria, que chamam, é um texto de 2005, um texto recente, que é o Imaginário de Luiz Braga, a Contra a Amazônia. E dentro dessa exuberância, dessa visualidade que o próprio Jesus também percebe, né, no seu texto, ele também fala, né, na forma como essa visualidade pode provocar enganos, né, e como se pode usar de uma... Então, ele diz, o Paulo Reckenhoff diz que a Amazônia é cruel, né, finge-se plenamente apreendida em oferecida exuberância por fotógrafos medianos e medíocres que acabam se expondo com meros clicadores de equipamentos óticos sofisticados, que é um pouco daquilo que você fala dentro de uma técnica ou de uma tecnologia que é importante, né, mas que às vezes pode gerar ou ser um facilitador, né, de uma padronização. Esses seriam os funcionários do aparelho, na expressão de Willem Flusser. O excesso amazônico, então, vira nada, uma copiosa fábrica do exótico, apartada de significados. Aquilo que parecia ser a Amazônia proclamada é, de fato, um vômito fotográfico, sendo menos que fala. Este desajuste nunca será linguagem. Urge que se compreenda que esta natureza e gente são irredutíveis a dadas manobras e excursões. O escritor Milton Atum afirma que a Amazônia não tem fronteiras. Percebe, no entanto, que há uma delimitação de fronteiras imaginárias. A produção de Luiz Braga é um antídoto àquele vômito. Ela metaboliza sua própria condição de possibilidade, a partir de um ver-se precário e de um olhar precariamente paradoxal, operação com tecnologias óticas avançadas. Luiz Braga não captura a Amazônia, ao contrário, deixa-a escapar. Seu método refuta o exótico. Ele desmonta expectativas para precipitar inesperados processos de desreconhecimento. Braga perverteu o olhar fotográfico. Então, ele diz que, quer dizer, não é que o Luiz Braga ele não utilize também os recursos, né? Ele também utiliza, ao mesmo tempo, né, as máquinas tradicionais, mas ele também utiliza a máquina digital, né? Mas ele trabalha com uma luz, que é uma luz, na verdade, que ele espera o momento também da fotografia. Quer dizer assim, ele não usa essa tecnologia com uma facilidade de uma apreensão de algo já tão, vamos dizer assim, difundido de uma forma que, na verdade, massifica e não torna aquilo uma singularidade e uma forma simbólica de falar ou de traduzir ou de ter como referente a própria Amazônia. Então, eu queria falar que nessa questão também global, só colocar, porque os três artistas vão estar dentro do que se costuma chamar de globalização, que é uma palavra do Canclini, que ele diz que apresenta-se como um conjunto de processos de homogeneização e, ao mesmo tempo, de fragmentação articulada do mundo que reordena as diferenças e as desigualdades sem suprimi-las. Então, que a gente veja, eu quero que a gente veja agora o processo do Luiz Braga, essa luz especial, essa forma como ele trabalha, né, a Amazônia ou a não Amazônia, né, e a forma como ele traduz tudo isso e como os outros artistas veem ou trazem para o seu trabalho essa visualidade ou essa forma de uma Amazônia presente, cheia de tensões.